Bom dia para você que está comigo, torcedor rubro-negro, nessa manhã de sexta-feira aqui na S-On Live. Eu estou chegando com um mundo de informações para o seu dia começar ainda mais bem informado. Muitas informações legais para dar para vocês, muitas coisas para a gente discutir aqui no programa. Tem a situação do Gabriel Barbosa, tem a situação do Everton Ribeiro, que a tendência é que se concretize hoje, pelo menos assim é que espera dirigentes e torcedores do Bahia. Tem jogador novo que pode pintar no rubro-negro carioca e também vamos atualizar a situação do Santos, do Mateuzinho, enfim, isso e muito mais aqui no nosso programa, porque a gente está chegando para você, para deixar você extremamente bem informado, mas por gentileza, você que está comigo, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal, que é importante pra caramba pra gente, é muito importante para o nosso crescimento, que você deixe o like, que você se inscreva, que consequentemente a sua ajuda, que é de graça, para deixar bem claro que é de graça, vai ajudar pra caramba a S1 Live. Vamos começar falando sobre o goleiro Santos, que está deixando o Flamengo na temporada 2024 rumo ao Fortaleza. Ele que chegou, né, como peso de ouro, um jogador com passagens pela seleção brasileira, com convocações até mesmo feitas pelo próprio Tite, não conseguiu se firmar no Flamengo e agora vai jogar também no futebol do Nordeste. Isso porque o Fortaleza está praticamente fechado com o ex-goleiro do Atlético Paranaense, que agora vai se transformar também no ex-goleiro do Clube de Regatas do Flamengo. O Santos, como eu disse anteriormente, veio oriundo do Atlético Paranaense e com a peso de ouro, né? Goleiro de seleção brasileira, chegou para tomar conta no momento que a posição ainda era muito carente após a saída do Diego Alves, após o Diego Alves ter se aposentado, né? O Flamengo precisava de um goleiro experiente, com passagem pela seleção brasileira, que pudesse tomar conta da posição. O Santos chegou, foi titular, entretanto não angariou a confiança da diretoria, da comissão técnica que estava na época e também dos torcedores. O ponto alto assim da descrença dos torcedores do Flamengo foi na final da Supercopa do Brasil contra a equipe do Palmeiras, aonde o Santos deixou escapar algumas bolas, dentre elas foi até acusado de ter deixado passar um gol. O fato esse que a gente viu que foi questão ali de ângulo, mas o Santos realmente sentiu. Né? A gente fala que alguns atletas, quando vêm para o Flamengo, sente a camisa, e o Santos é um desses atletas. Ele sentiu o peso da pressão que é jogar no Flamengo e não conseguiu render o que ele rendeu na equipe do Atlético Paranaense. E com isso vai deixando o Flamengo rumo à equipe do Fortaleza na próxima temporada. Outra informação é sobre o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, que agora até o empresário do Everton Ribeiro deixou muito claro, praticamente sacramentando, né, o acerto do Everton Ribeiro com o Bahia, está por detalhes. A tendência é que hoje ainda seja oficializado o negócio do Everton Ribeiro com o Bahia e tem gerado muita expectativa no país inteiro, né? Tanto na Bahia, no Rio de Janeiro, quanto no país inteiro, para a gente entender como é que vai ser esse anúncio. Né? Tem a questão da família do Everton Ribeiro, que é muito apegada ao Flamengo, os filhos do Everton Ribeiro são muito apegados ao Flamengo, enfim. E o empresário do Everton Ribeiro, ele falou algo extremamente importante que vale a gente destacar aqui. Muitos torcedores e até alguns jornalistas estavam cobrando o Flamengo, né, dizendo que o Flamengo teria faltado com respeito com a história do Everton Ribeiro no clube, mas o empresário ele deixou muito claro que não houve em nenhum momento falta de respeito do Flamengo para com o atleta Everton Ribeiro. Ele deixou, isso acontece em relação às negociações, fala do empresário do Everton Ribeiro. O Flamengo queria um ano, nós colocamos algumas metas para que nós conseguíssemos chegar também a um segundo ano de forma automática, o Flamengo não quis e aí chegou outras propostas. E é assim que funciona a negociação, foi bem claro, e disse ainda que não viu por parte do Flamengo qualquer tipo de respeito. Aí o empresário do Everton Ribeiro falando aí com a imprensa, dizendo que não houve nenhum de respeito em relação ao Everton Ribeiro, que foram negociações que acontecem. Entretanto, que deixa um pouco a torcida do Flamengo chateada, que não teve, né? O Everton Ribeiro não teve a mesma oportunidade que o Felipe Luiz e o Rodrigo Caio de ter um último jogo ali para ser abraçado pelo torcedor, mas por tudo que conquistou aqui o Everton Ribeiro e pelo carinho que a torcida tem com ele e com a família dele, eu tenho certeza que no primeiro jogo que ele pisar no Maracanã com a camisa do Bahia enfrentando o Flamengo, ele vai ser muito acariciado, ele vai ser muito acarinhado pelo torcedor rubro-negro. Então, Everton Ribeiro
A expectativa é que hoje ainda o Everton Ribeiro ele possa ser anunciado oficialmente pelo Bahia como novo reforço do tricolor baiano. Beleza? Outra coisa que eu tenho para falar para vocês é sobre o Gabriel Barbosa. E a gente vinha falando aqui há muito tempo. Gente, não tem proposta oficial. O Corinthians sequer chegou próximo ainda da proposta do que o Flamengo pede. O Corinthians sequer chegou próximo da metade do que o Flamengo pretende receber pelo Gabriel Barbosa. Eu sempre batia na tecla que era questão política, meramente política, e efetivamente isso aconteceu. O Gabriel Barbosa, o Corinthians, né, mediante as redes sociais e também ali o Augusto Melo, atual presidente, disse que desistiu do negócio envolvendo o Gabriel Barbosa. E aí a internet veio abaixo e muita gente falou, né, eu também queria Paulo Oliveira e desistir, enfim. O grande problema é que o Augusto Melo coloca a culpa da desistência dele no Flamengo. O Flamengo não quis negociar. O Flamengo vai negociar com os valores que o Flamengo quer receber. Né? Um exemplo claro é que o Flamengo quer receber 100 e o Corinthians queria pagar 5. E aí coloca a culpa no Flamengo porque o Flamengo queria receber 100 e não quis receber os 5 que foi proposto ali pelo Corinthians. Mais a gente que está aqui cobrindo o Flamengo dia a dia, a gente sabe que essa situação foi meramente política para inflamar a torcida do Corinthians e que o presidente, a proposta que o Corinthians poderia, né, enviar aí para o Gabriel Barbosa não era nem a metade do que o Flamengo queria receber pelo jogador. Então a tendência não, está confirmado. O Gabriel se apresenta no dia 8, normalmente aí com seus companheiros de Flamengo, vai seguir na pré-temporada e continua no rubro-negro carioca. O Gabriel, que tem contrato até o final de 2024, e já no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com outro clube. E aí as coisas mudam, né? E aí assinar um pré-contrato, o jogador ele vai ficar livre, enfim, aí não tem mais os valores. O Flamengo não tem que impor mais valores a partir do meio do ano. E aí o Gabriel pode decidir o seu futuro, né? E aí o Flamengo vai tentar uma renovação ou não, ou o Gabriel vai seguir o seu caminho também, ou não. Mas a verdade é que o Corinthians sequer chegou próximo do que o Flamengo gostaria de receber. Teve o burburinho, o presidente falando, mas enfim, era apenas jogando para a torcida em meio a uma disputa política interna lá para a presidência, no qual ele, com esse discurso, ele acabou se elegendo. Na tarde e noite de ontem surgiu a informação de um novo jogador que o Flamengo ele pudesse estar interessado. Essa notícia saiu até alguns portais lá dos Estados Unidos. Trata-se do Adalberto Carrasquilha. Verdade seja dita, o nosso amigo e companheiro Gabriel Orfon, que trabalha nos canais Paparazzo Rubro Negro, falou com uma pessoa da diretoria do Flamengo que deixou muito claro que o Flamengo sequer monitora, que o Flamengo sequer conhece esse jogador e que não há nenhum tipo de negociação envolvendo o Adalberto Carrasquilha, que é panamenho, tem 25 anos, 1,70 m e joga lá no Houston dos Estados Unidos e tem contrato até 31 de dezembro de 2024. Então, mais uma, eu posso falar uma fake news, mas mais um jogador que é vinculado ao Flamengo, mas que sequer o Flamengo tem negociações em andamento. Rapidinho, Mateuzinho e Léo Ortiz. O Mateuzinho, o Flamengo quer se desfazer do jogador e coloca o Mateuzinho praticamente em todas as negociações. Já colocou com o Corinthians, já colocou com o próprio Bragantino, mas pelo que parece o jogador quer brigar por posição e ele tem a história do Rodinei aqui no clube como um exemplo para persistir, quem sabe brigar pela titularidade. A gente sabe que nesse momento o Wesley e o Varela ali, o Varela como titular e o Wesley como reserva sai na frente, né, ali aos olhares do Tite, mas o Mateuzinho quer brigar por posição, a gente sabe, tá aqui no Flamengo, visibilidade, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, ganhando bem, ganhando em dia, querendo ou não, disputando, né, todos os títulos, engordando ali o currículo dele como jogador. Então o Mateuzinho, né, ele vai querer cumprir o contrato dele, assim como o Pablo também não está esquentando em ser reserva ou não, quer ficar ali ganhando o salário dele em dia, né, enfim, tendo a maior estrutura de futebol da América do Sul. Então o Mateuzinho, o querer do Mateuzinho é ficar no Flamengo, a não ser que chegue uma proposta muito boa, o jogador vai abrir mão desse contrato com o rubro-negro carioca. Outra coisa que eu tenho para falar, e eu trouxe com exclusividade, alguns portais estão noticiando, né? E a exclusividade foi nossa aqui, desse jornalista que vos fala, Jonas Stelman, em relação ao Léo Ortiz.
Eu trouxe com detalhes os motivos que estavam fazendo com que o negócio entre Flamengo e Léo Ortiz tivesse dado passos atrás. O Bragantino não quer perder o jogador, e aí eu trouxe com exclusividade aqui, ó, eu trouxe aqui para você no dia 3 de janeiro os motivos que fizeram o negócio envolvendo Léo Ortiz ainda não ser sacramentado. As únicas coisas que deixam o rubro-negro vivo no negócio é a grandiosidade do clube e o querer do atleta, porque em relação a números, o Bragantino igualou tanto a proposta salarial quanto também o tempo de contrato. A informação que eu trouxe sobre o Léo Ortiz é a seguinte: o Bragantino apresentou para o jogador um planejamento de carreira a longo prazo, mais 5 anos de contrato com salários compatíveis com o que o Flamengo ofereceu e balançou o jogador. Enfim, a única coisa que pode fazer ele querer vir para o Flamengo nesse momento é efetivamente a grandiosidade da camisa do Flamengo, a visibilidade e também o querer dele. Ele quer jogar num grande clube como o Clube de Regatas do Flamengo, mas não está tão mais tranquilo, não está tão mais fácil. E aí informações dos colegas jornalistas é de que, para dificultar o negócio, o Bragantino tem pedido cerca de 12 milhões de euros pelo zagueiro. Está muito longe do que o Flamengo pretende pagar. O Flamengo quer pagar metade, 6 milhões de euros. Então o rubro-negro vai ter que já começar a olhar o mercado aí com outros olhos, outros nomes, né? O Léo Andrade trouxe alguma informação aí no dia de hoje, né? Saiu algumas informações aí no dia de hoje sobre interesse do Flamengo em zagueiro Joaquim, que joga lá no Santos, enfim. Então o Flamengo vai ter que já começar a monitorar com um pouco mais de afinco o mercado de zagueiros nacionais e internacionais, porque a situação com o Léo Ortiz está ficando cada vez mais difícil. Você que está comigo, deixa um like e inscreva-se aqui no canal, é muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. E lembrando, 19 horas a Bia Zayat está de volta para deixar você extremamente bem informado no vídeo da noite. Espero que você tenha gostado, espero que você saia desse vídeo extremamente bem informado, e que eu te peço respeitosamente é que você se inscreva na S1 Live e deixe o seu like, comente para poder a gente enganjar esse vídeo chegar a muito mais pessoas. Beleza? Um forte abraço para você, um bom dia, saudações, tamo junto, valeu!